Boa noite, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz a inicialização da instrumentação do observatório antes de iniciar as capturas dos objetos da noite. Então, vou mostrar aqui a sequência como é feita. Existe todo um processo, né, para que o equipamento esteja pronto para capturar o objeto. Não se pode simplesmente já começar, né? Então é uma questão de pelo menos uma hora antes tem que iniciar a experimentação para que quando chegar na hora correta que você demarcar, você começar o trabalho da noite. Eu vou explicando por quê. Então a instrumentação ela envolve um conjunto de hardware, que são as câmeras, a roda de filtro, o focalizador, e o software, que é o software de captura, o software que a gente usa para poder sincronizar e operar todos os equipamentos do telescópio. Então a sequência é a seguinte: começo primeiro com a tela da minha câmera All Sky, aqui do observatório. Pode ver que o tempo hoje não está muito favorável, mas eu vou inicializar a instrumentação, porque daqui a 60 minutos, quem sabe esse céu ele já está melhor. A previsão é que não melhore, mas como eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês como funciona a sequência de rotina para se inicializar a captura de um objeto, eu vou ir mostrando para vocês aqui. Então, de primeira parte, começa assim, ó. Essa aqui é a tela do computador onde que ele é responsável, o servidor do telescópio. Começa conectando com o coração elétrico do telescópio, que é o OnStep, está conectado no Wi-Fi dele. Isso aqui me possibilita controlar o telescópio remotamente. Agora eu vou iniciar o aplicativo do telescópio. Essa interface gráfica aqui, eu tenho todo o controle do telescópio aqui, mas ainda não é o software que eu uso para fazer as capturas. Mas esse aqui é o software do coração elétrico do telescópio, que é do OnStep. Então atualizo a data. Vou abrir um outro software, que é o Stellarium. Esse Stellarium aqui vocês podem estar usando até mesmo aí no aplicativo do celular de vocês, quer seja o Android, quer seja não, mas ele está disponível das duas plataformas, né? No Play Store e na Apple Store. É um, é um aplicativo muito bom, você consegue visualizar galáxias, nebulosas, constelações, ensina muito bem como que é o céu noturno. E aqui eu uso ele para obter as coordenadas dos objetos que eu pretendo capturar. E vou explicar isso como é que funciona para vocês. Então enquanto ele carrega aqui, essa é a interface dele, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aqui dentro dessa marcação em roxo é a área visível daqui do meu observatório. Então, se eu ultrapassar esse limite, eu não tenho visão por conta das obstruções físicas aqui do meu observatório. Árvores, entre outras coisas. Aqui é o meridiano, desse lado aqui é o lado leste, e aqui sul, aqui para cima oeste, e aqui o norte. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu dar um zoom aqui, por exemplo, olha, aqui eu vou pegar uma constelação para mostrar para vocês. Vamos pegar a Orion. Cadê a Orion aqui? Olha para vocês terem uma ideia. Aqui é a constelação de Orion, tá vendo? Aqui é a constelação de Orion. Se eu quisesse, por exemplo, aqui já passou da minha janela aqui, se eu quisesse fazer a captura desse objeto, que é a nebulosa de Orion, quando eu clico aqui, eu tenho as coordenadas dela, né? Por exemplo, né? Aqui, ó.
Esse retângulo quadrado aqui, esse retângulo aqui, na verdade, não é um quadrado, é um retângulo, ele representa a minha área de visão da câmera que eu uso, né? Da minha câmera de captura. Mas o que me interessa são os objetos que estão aqui dentro, ó. Dentro dessa parte onde que eu pretendo capturar. Por exemplo, eu estava fazendo, deixa eu ver se está fácil aqui, o elmo de Thor, que é conhecido também como capacete de Thor. Vamos ver onde ele está. Ó, onde ele está aqui, quase saindo da minha área de cobertura. Mas vamos pegar como exemplo ele. Está aqui, ó. Esse aqui é o capacete de Thor. Então ele já está aqui centrado. Então esse aqui é o Stellarium, vou minimizá-lo. Agora eu vou abrir o software de controle da instrumentação do telescópio. A gente usa aqui o Nina, é um software muito conhecido entre os astrônomos, os astrofotógrafos também usam bastante ele. É um software bem completo, é gratuito, tá? Esse software não é pago. E aqui eu tenho toda a instrumentação, desde câmera, roda de filtro, aqui já é o focalizador, o rotator, o telescópio, a guiagem, a estação meteorológica aqui. Então vamos conectar todos eles, ó. Aqui já estou iniciando a instrumentação. Então conectando isso aqui, cada banner desse que está subindo é um hardware que está sendo conectado, né? E por último aqui, essa janela que está abrindo é o software do telescópio de guiagem. Chamamos de Guide Scope. Esse aqui é o PHD2. Então já está aberto, vamos minimizar esse PHD2 e vamos entrar aqui, ó. Primeira coisa a fazer é definir aqui a temperatura da câmera de captura do telescópio. Então ela está lá em 25 graus, mas não dá para trabalhar com ela aqui, porque vai gerar muito ruído térmico. Então, para startar a refrigeração dela, 30 minutos, eu quero que ela chegue em 5 graus. Então eu vou ticar aqui, e ele vai começar o processo de refrigeração. Então esse gráfico vai mostrar, aqui ele está em 25 graus, a tendência desse gráfico aqui é descer até chegar aqui, ó, 5 graus. Ele já começou a descer aqui. A roda de filtro é responsável para eu usar os filtros de banda larga, banda estreita, que esses filtros me ajudam a ressaltar a nebulosa, o objeto em si que eu quero, e também é um filtro que é antipoluição luminosa, né? Ajuda bastante a usá-lo. Está conectada. O rotator está conectado, eu uso o manual. Aqui já é o telescópio, ele também está conectado. E aqui é a estação meteorológica, que me fala da umidade, 90%, a pressão barômetra, até a rajada de vento no momento, velocidade desse vento, direção desse vento, e a capa de nuvens, né? Isso aqui, quanto menor, seria bom para nós, mas aqui está em 51%, então, ou seja, não está muito bom não. E o ponto de orvalho, ó. Bem, agora o que eu faço? Eu venho aqui e eu vou colocar agora o objeto para capturar. Vou criar a rotina da noite. Então a primeira coisa que eu faço é vir aqui, é o monitor, está selecionado no Stellarium, como eu disse para vocês, eu uso para obter as coordenadas. Agora eu venho aqui no Nina, venho aqui em obter as coordenadas do planetário, no caso do Stellarium. Então quando eu clico aqui nesse balão, ele está puxando as coordenadas lá do elmo de Thor, tá vendo? Tá aqui, ó, capacete de Thor. Coordenadas obtidas do Stellarium com êxito. A partir daqui eu já faço o plano de captura dele. Eu venho aqui em adicionar objeto à sequência, é onde eu vou configurar como eu quero capturar esse objeto.
Então eu vou pedir aqui nas opções do objeto para movê-lo para o destino, ele vai girar o telescópio, ele vai centralizar esse objeto na minha tela, e assim que fizer, ele vai iniciar a guiagem do segundo telescópio, que é o Guide Scope, telescópio guia. O total de frames ou fotos que eu quero tirar desse objeto, eu não tiro menos do que 20. O tempo de exposição da câmera, quanto tempo ela vai ficar com o obturador aberto, por assim dizer, para registrar esse objeto, eu vou usar 120. O filtro que eu vou usar, como é um objeto de banda estreita, eu vou usar o filtro LX-Creme. Então tem aqui o filtro para captura lunar, o banda estreita, o L-Quad, esse aqui é bom para pegar galáxias, definição de estrela. O CLS é uma versão abaixo desse, né? E esse espaço está em branco, então eu vou usar o LX-Creme. E aqui eu vou selecionar para que ele faça o jitter. A cada 2 fotos ele vai fazer um jitter. Esse aqui é o plano de captura. Enquanto isso, a câmera está sendo refrigerada. Aqui, ó, 18%. Se eu voltar lá, você pode ver que ela vai estar abaixando. Está lá em 22 graus, começou em 25, 22, e tem que demorar esse tempo para que ela não condense o sensor. Então é 30 minutos para ir climatizando, por assim dizer, no banho-maria. Senão cria gelo no sensor e não é legal. Então você não tem uma boa visão depois. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu tenho um telescópio. Ele está aqui, ó. Está parado. Vocês vão observar que ele vai se movimentar aqui, ó. Preste atenção aqui nessa tela, ó. Eu vou pedir para que o telescópio ele já vá para esse objeto. Eu vou deixar ele parado lá, no objeto. Quando a câmera estiver no ponto certo, ele já vai começar a fazer a captura. Então eu vou pedir para mover o telescópio lá para o capacete de Thor. Aqui, ó. As coordenadas dele já estão aqui. E agora vamos pedir para ele mover, apenas mover. Vamos ver aqui o telescópio. Perceba que ele já está se movimentando. Olha lá, ó. Aqui ele já está indo direto para as coordenadas do elmo de Thor. Essa seção aqui. E aqui na opção do telescópio você consegue observar a conexão dele se movimentando, né? Ele começa a se movimentar aqui, ó. Esses números representam a seção reta e a declinação. Estou mexendo, tá vendo? Olha lá, olha a posição que já está, olha aqui, tá vendo na tela? Olha como já está. Aí, feito isso, eu venho aqui, ó, e aqui é a interface por onde eu vou ver o objeto aqui dentro. Vamos ver como é que está o tempo. Vamos voltar para a câmera do All Sky. Eu quero ver se o céu tá bom. Aqui, ó, tudo nublado, tá vendo? Mas, como dizem, a esperança é a última que morre, né? Vamos aguardar durante esses 30 minutos. Mas enquanto isso, só para finalizar essa explicação para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, né? O resumo de tudo é feito assim. Então essa é a parte que cabe a inicialização da experimentação para início das atividades no observatório. Qualidade do céu, de suma importância. Aqui é o NINA. Esse software aqui ele gerencia todo o hardware do computador. Refrigeração da câmera está em 21 graus, caindo, né? Então, meia hora para que isso aconteça. Só que eu trabalho com ela em 0 grau. Então, quando dá aqui 30 minutos, ela vai chegar em 5. Aí eu venho aqui, coloco 0 e coloco mais 25 minutos. Então, você tem praticamente aí quase 1 hora de espera para que a câmera
ela fique na temperatura de trabalho, que é o 0 grau. A partir daí, eu já tenho esse plano de captura feito aqui do objeto, é o monitor, ele vai fazer 20 frames ou 20 fotos de 120 segundos, usando o filtro LXCream, e aqui ele vai fazer o jitter, que é importante também, a cada 2 fotos ele vai fazer o jitter. Depois eu explico mais sobre essa questão de jitter, que é uma informação mais técnica, né? Mas agora não vem ao caso. Então aqui, ó, está em 23% ainda a climatização da câmera. Mas só para finalizar, para vocês terem uma ideia, é assim que se inicia a instrumentação do observatório. Enquanto isso, enquanto esse tempo a câmera ela está chegando na temperatura que eu quero, que é os 5 graus aqui, ó, ao mesmo tempo aqui, você perceba que o telescópio, vou clicar aqui para ver, ó, o telescópio aqui, ele está também sendo climatizado o seu espelho, que fica aqui. Então, é um tempo também para o espelho ele poder se adaptar à temperatura ambiente, para que o foco fique correto, dê imagem nítida. É o mesmo tempo que eu tenho para que esse espelho climatize, é o tempo que eu tenho para que a câmera chegue na temperatura adequada. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que faz aqui o start, né, das atividades do observatório, que é o iniciar a instrumentação para a captura de objetos. Muito boa noite. Quando o céu estiver melhor, eu vou fazer para vocês um outro vídeo já fazendo a captura desse objeto, explicando como é que é feito, tá bom? Muito boa noite para vocês.